Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia a todos. Que Deus os abençoe grandemente. Amém. Hoje daremos continuidade na exposição e leitura do livro de Isaías, capítulos 55, 56, 57 e finalizando no capítulo 58. Isaías capítulo 55, no verso 1, o convite dirige-se a todos os necessitados, de todos os tipos, sem limitação de raça ou de povo. Deus distribui a sua misericórdia à medida que é aceita pela fé. É um dom gratuito a todos os que reconhecem sua necessidade e se arrependem. Nos versos 2, o profeta sabe como o povo iria correndo à feira para obter mercadorias sem pagar, e mostra que a comida espiritual que vem de Deus gratuitamente é em tudo superior. Só entra nessa alegria, na alegria dos finos manjares, quem as come. Só recebe os bens da graça de Deus aquele que os aceita com a fé verdadeira e também sincera. Nos versos 3, fiéis misericórdias prometidas a Davi, resume-se aqui a soma das promessas da graça de Deus que o Messias, o filho de Davi, distribui aos seus fiéis. Nos versos 6 e 7, o pão da vida, oferecido a nós, será oferecido a outros, se desprezarmos o Senhor e a sua palavra. Quem sempre vai adiando ou rejeitando perderá a capacidade de crer e também de receber. Deus tem o poder, irmãos, para restaurar a atuação humana. Nos versos 8 a 9, é uma referência onde Deus tem o poder para restaurar o pensamento humano. Nos versos 10, Deus tem o poder para vigiar sobre sua palavra, para a cumprir. Nunca se anuncia a palavra de Deus em vão. Dará seu fruto, mais cedo ou mais tarde, reunindo o povo de Deus e convertendo os homens. E aí tem a bem-aventurança, o bem-aventurado, aquele cujas ações, pensamentos e atitudes são dirigidas inteiramente pela palavra de Deus e também pela oração ao Senhor. Finalizando o capítulo 55, versos 13, a citação memorial eterno, ou seja, a igreja aqui na terra, é a bem-aventuranças dos céus, continuem um monumento eterno do amor do nosso Deus. Isaías capítulo 56, iniciamos ali no versos 2, vimos a incircuncisão e a guarda do sábado eram consideradas os sinais exteriores da aliança com Deus no Antigo Testamento. Aqui, Deus exorta a voltar à antiga fidelidade. Nos versos 5, as pessoas que seriam impedidas pela lei de Moisés de serem membros do povo de Deus, Deus quer que proporcionar um memorial melhor, até mesmo dos que chamar-lhes filhos e filhas. Tudo isto é uma ilustração da integral aceitação em graça e no reino de Deus do novo Israel. Nos versos 7 do capítulo 56, o templo contém a atitude de verdadeira adoração e sacrifícios. As preces dos corações arrependidos também são consideradas como ofertas sacrificiais. Nos versos 8, a vocação missionária sairá para os povos de todas as nações. As outras ovelhas que Jesus chama, como vimos em João capítulo 10, versos 16, em Atos capítulo 10, versos 34 a 35. Isaías capítulo 56, versos 10, e finalizando o capítulo, atalaias aqui, irmãos, se referem aos vigias e sentinelas nos muros que devem guardar a cidade. E também aos pastores, né? É uma referência também aos pastores que devem cuidar do rebanho,
o rebanho do Senhor. Isaías capítulo 57. Iniciamos Isaías 57 e vimos o que os túmulos nos quais os fiéis descansam, às vezes são chamados de leitos, já que a morte é a espera da vida eterna. Versos 3, a citação descendência da adúltera é uma metáfora das abominações de Israel como nação idólatra, traindo seu compromisso com a lei de Deus. Versos 4 do capítulo 57, os malvados ousavam ou ousam zombar dos fiéis, especialmente dos justos perecidos, dos quais falam os versos 1 e 2. Nos versos 7, novamente vimos a expressão leito, que é a continuação da linguagem figurada do versos 3, equiparando a idolatria à prostituição. O leito aqui é o lugar do culto pagão, o altar dos ídolos, ao lado do qual se praticavam os atos imorais, dos quais Deus reprova o tempo todo. Isaías capítulo 57, dos versos de 8 a 10, retrata a mulher adúltera, insaciável, a nação idólatra que nunca se sacia com a importação de cultos pagãos misteriosos, símbolos eróticos, ou memória, ou memorial, ou símbolo, ou sinal, ou seja, ídolo, tudo que pode ser imagem de alguma divindade pagã, mas que a arqueologia indica ser talvez uma efígie dos órgãos sexuais, levantadas para honrar, entre aspas, certos ídolos pagãos. Essas práticas eram comuns em Canaã, levando os adeptos a excessos e orgias, tudo para a maior glória da divindade pagã e para a maior desonra a Deus, porque Deus, todos nós sabemos, que sempre repudiou esse tipo de atitude. Versos 9, envia-os os teus embaixadores e não espera até ser procurado, mas busca de longe o objetivo da sua volúpia. Talvez seja e se refira a ídolos e altares importados de longe. E nós vimos aí uma referência em 2 Reis, capítulo 16, versos de 10 a 15. Nos versos 14, descreve-se uma ordem vinda diretamente dos céus, como em Isaías capítulo 40 e também em Isaías capítulo 62, onde vimos os tropeços sociais, políticos e espirituais. Nos versos 15, capítulo 57, a expressão hábito no alto mostra a grandeza de Deus e seu divino poder, que vem ao encontro da pobreza e necessidades humanas, especialmente quando esta situação humana foi causada pelo pecado de outros. Deus é transcendente, além da nossa situação, além do universo físico, e é imanente, presente no centro de todas as coisas no universo. Então Deus revela-se nas obras da criação, revela-se mais ainda nas ideias e nos ideais da consciência humana. O contraste nos mostra quão grande é o amor e a misericórdia de Deus, o Altíssimo e Santo, que procura morada no coração dos contritos e no espírito dos abatidos, e esse convite é para todos. Versos 19, finalizando o capítulo 57. A verdadeira paz é somente produzida por Cristo, e sem Cristo não há paz. E finalizando o capítulo 57, amados irmãos, os perversos que não prestam atenção em Deus e a sua palavra não gozarão da paz que Cristo preparou para todos, pois eles a rejeitaram. Isaías 58, a partir do versos 1, ao próprio povo de Deus é necessário pregar para revelar-lhe em quantos assuntos tem violado a vontade divina, para chegar ao arrependimento. Deus inicia mais uma vez uma mensagem com um imperativo:
como em capítulo 40 e 49 de Isaías. Deve-se ser proclamada em voz alta a exigência da vontade divina, da sua santidade, da sua pureza, para que o homem, vendo-se como pecador perante Deus, possa receber do próprio Deus as condições para uma vida justa. Isaías, capítulo 58, versos 2, a ideia do versículo e do contexto entre os versos 3 e 5 é que o povo, vivendo de modo indiferente à vontade divina, ou seja, indiferente à vontade de Deus, na prática, ainda assim tem um grande interesse em frequentar cultos religiosos e em debater assuntos religiosos também. Tais práticas e doutrinas são uma máscara, se não houver verdadeiras virtudes e obediências a Deus. Versos 4. Jejuar de forma externa, sem ter coração arrependido, só traz irritação e canseira ao homem. Não o prepara para a comunhão com Deus. Verso 5 do capítulo 58. O jejum escolhido foi o único jejum imposto aos israelitas, que na lei era o do grande dia da expiação, como vimos em Levíticos, capítulo 16. Isto quer dizer, irmãos, que o jejum se relaciona com o arrependimento e com o perdão de Deus, com o perdão divino, assumindo novas diretrizes, novas direções, novas promessas, segundo a graça de Deus. Verso 7. Não é com sobras que devemos fazer as obras de caridade. O amor divino espera que o nosso amor nos leve a repetir no nosso próprio pão ao nosso semelhante. E não somente os irmãos na fé são os nossos próximos, e sim todo e qualquer necessitado em assuntos espirituais ou materiais é o nosso semelhante. Versos 12 do capítulo 58, vimos a citação: edificarão as antigas ruínas. Mostra o povo restaurado à sua terra e não construiria cidades e estradas diferentes, novas, mas iria colocar em ordem aquilo que já existia. Inclusive as que do cativeiro levariam à restauração e as que subiam ao templo. Versos 13 e 14, a obediência à aliança de Deus, tanto a antiga como a nova, trará bênçãos espirituais e eternas, e não bênçãos passageiras, para a glória de Deus. Finalizando o capítulo 58, dos versos 14, a herança material de Jacó era a terra de Canaã, para onde os cativos estavam sendo devolvidos. A herança espiritual era a bênção e a promessa, como vimos em Gênesis capítulo 32, versos 26 a 28, e também em Gênesis capítulo 28, versos 13 e 15. A boca do Senhor o disse. Esta expressão que mostra que a palavra de Deus ela é irrevogável, só usada pelo profeta Isaías em todo o Antigo Testamento. Aparece tanto na primeira como na segunda parte, e indica uma unidade de autoria do livro. Amém, meus irmãos? E com isso nós finalizamos a leitura e exposição dos capítulos do dia de hoje, né? Do Isaías, capítulo 55, 56, 57 e capítulos 58. Amém? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Até amanhã, meus amados irmãos, onde nós daremos continuidade na leitura e exposição desse livro tão maravilhoso e abençoado que é o de Isaías. Um forte abraço e fiquem com Deus, meus irmãos. Até amanhã.